Olá, você está querendo começar a investir e não sabe por onde começar? Em quais ativos você deve investir? O que você deve fazer? Por onde você deve começar para começar a investir? Então, esse vídeo é para você. Fica aqui que eu vou te dar o passo a passo do que você precisa fazer para ser o mais novo investidor da praça. Fica ligado que esse vídeo vai ter muita informação legal para você. Depois da vinheta. Então, galera, bom dia aí para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Me chamo Patrick, estou aqui no canal Escola para Jovens Investidores para ajudar você a ser o mais novo investidor da praça, porque esse vídeo nós vamos falar sobre 3 dicas, vou dar 3 dicas para vocês do que vocês precisam estudar, do que vocês precisam fazer para começar a colocar esse dinheirinho de vocês aí para render, beleza, galera? Só que antes vou pedir aí a vocês, dá aquela força aí no canal, deixa o like, clica no sininho, se inscreve, compartilha, porque é muito importante pra gente a força que vocês dão aí fazendo essas ações, ok? Então, simbora pro vídeo. Então vamos lá. Como primeira dica para vocês que querem começar a investir, não poderia deixar de ser diferente. A primeira coisa que um novo investidor precisa fazer é a reserva de emergência. Não tem outra opção para você. Se você quer começar a investir, a primeira coisa que você precisa fazer é formar a sua reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é você pegar o que você tem de gastos por mês e fazer vezes 6. Porque se em caso de você perder a sua renda ou acontecer qualquer emergência na sua família ou com você mesmo, no que diz respeito à sua saúde, a manutenção de alguma coisa na sua casa, alguma coisa relacionada a seus estudos, você terá 6 meses de uma grana que está lá rendendo e ao mesmo tempo guardado com liquidez diária para você pegar esse dinheiro e utilizar na hora que você precisar. Entendeu? Esse dinheiro ele tem que estar disponível para você assim que você precisar desse dinheiro, você poder resgatar e poder quitar lá a sua dívida e ver qual foi a emergência que você passou, que você tem que usar esse dinheiro. Então, para mostrar para vocês como que funciona a reserva de emergência, eu vou mostrar aqui na tela do computador quais são as coisas que você precisa fazer para formar essa reserva de emergência. Vamos aqui para o computador. Então, galera, olhando aqui na tela do computador, o que a gente vê é o seguinte: aonde você vai formar a sua reserva de emergência? Você tem que formar em um local seguro e que tem uma liquidez diária, onde você, a hora que precisar resgatar esse dinheiro, você consiga resgatar sem nenhum problema. E quais são as dicas de locais para você formar essa reserva de emergência? Primeiro, o mais seguro de todos é o Tesouro Selic. Você tem que entrar lá no Tesouro Direto e aplicar o seu dinheiro no Tesouro Selic. Ele tem liquidez diária, ele é o investimento mais seguro do mercado e ele tem rentabilidade também diária. Ou seja, o seu dinheiro vai crescer um pouquinho todos os dias. A segunda dica é CDB. Aí você tem que entrar nos bancos, procurar qual CDB que primeiro está tendo uma rentabilidade legal, uma rentabilidade próximo da Selic e que também tem liquidez diária, para a hora que você precisar, você resgatar o dinheiro. O mesmo acontece, semelhante aí ao CDB, o LCI e o LCA, que são letras de crédito agrícola e letras de crédito da indústria. Você também vai encontrar nos bancos. Qual a diferença do LCI e LCA para o CDB? É que quando você resgata o dinheiro, você não tem cobrança de imposto de renda. O LCI e o LCA, você não vai ser taxado com imposto de renda. Já o CDB e o Tesouro Selic, você vai ter cobrança de imposto de renda sobre eles. O mais difícil no LCI e LCA é você encontrar algum que seja com liquidez diária, mas se você encontrar, é uma boa opção. A quarta opção seria essas contas remuneradas, como a do Nubank, por exemplo, que também tem uma rentabilidadezinha diária
hoje não está rendendo tanto assim, mas o importante é que ele tem uma boa liquidez. A hora que você precisa, esse dinheiro vai estar lá para você resgatar. E por último, a poupança, né? A caderneta de poupança também é uma forma de você formar aí, usar ela como uma parte, né, da sua reserva de emergência. Não é muito recomendado porque a rentabilidade da poupança realmente é pífia, mas não deixa de ser uma dica que eu tenho que deixar aqui para vocês, porque tem muitas pessoas que gostam da poupança, da caderneta de poupança, e é uma opção realmente para quem quer rentabilidade, mesmo que mínima, mas quer ter o dinheiro para a hora que precisar ali. A liquidez diária da poupança realmente é muito boa. E aqui também eu gostaria de falar com vocês sobre a regra 50-30-20, que para o investidor iniciante ela é muito importante. O que ela significa? Bom, a regra 50-30-20 é o seguinte, é as porcentagens daquilo que você ganha por mês que você deve separar para certas coisas na sua vida. Por exemplo, você tem que separar 50% daquilo que você ganha para as coisas essenciais na sua vida. E o que seriam essas coisas essenciais aí na sua vida? Gastos com água, gasto com luz, gasto com telefone, internet, condomínio, aluguel. São aquelas contas, galera, que vai chegar todo mês na sua casa e você não tem como deixar de pagar, não. Você vai ter que pagar essa conta, então separa 50% daquilo que você ganha para esse tipo de custo. 30% seria para quê? Para os seus desejos. Para você viajar, para você ir numa festa, para você ir num restaurante, para você ir num shopping, para a sua diversão, para o seu lazer em geral. 30% porque a gente tem que viver, a gente precisa se divertir, a gente precisa se distrair, ir num teatro, ir num cinema. As pessoas começam a investir e acham que não vão poder mais fazer essas coisas. Muito pelo contrário, você vai ter como fazer essas coisas, só que com muito mais segurança. Você vai saber quanto por mês você pode gastar com o seu lazer, com o seu divertimento, e não vai deixar de fazer as coisas que você gosta da vida. E por último, esses 20%, o que eles são? Os 20% que você vai investir. Pega o seu salário, tira lá os 20%, investe, forma a sua reserva de emergência com esse dinheiro, e aí está a regra 50-30-20, que é muito importante você conhecer, principalmente as pessoas que estão começando no mundo dos investimentos, galera. Vamos voltar agora para a próxima dica. Galera, tem uma quarta dica. Além das 3 dicas que eu vou falar aqui nesse vídeo para você, no final eu vou te dar uma quarta dica que é super importante para quem está começando a investir e até para quem já é investidor antigo. Mas quem é investidor antigo já sabe dessa quarta dica que eu vou dizer lá no final, né? Fica ligadinho, vamos até o final que você vai ver como que essa dica vai te ajudar bastante na rentabilidade do seu investimento. Fica ligado aí. Simbora aqui para a segunda dica do vídeo. A segunda dica aqui do vídeo, para você que está começando a investir, é você saber qual é o seu perfil de investidor. É isso mesmo, galera. Você tem que saber se você é um investidor conservador, se você é um investidor moderado ou se você é um investidor arrojado. Assim, para quem está começando, é mais fácil ser conservador, moderado. Arrojado a gente vai ficando com o passar dos tempos, né? Que você vai pegando mais experiência, vai sabendo mais como você vai alocar o seu dinheiro. Mas, para vocês saberem mais o que significa essa questão do perfil do investidor, o que é conservador, moderado, arrojado, vou te mostrar aqui na telinha do computador o que quer dizer cada uma delas, ok? Vamos para lá. Então, galera, aqui no que diz respeito ao perfil do investidor, como vocês podem ver, a gente tem aqui o conservador, o moderado e o arrojado. Quem seria o conservador? É quem tem maior aversão ao risco, é aquelas pessoas que querem investir, mas não querem de forma alguma ter algum risco com o dinheiro que está investido. Essas pessoas preferem muito poupança, renda fixa. A rentabilidade é bem menor
mas ela não vai perder o dinheiro dela vai sempre estar crescendo, sendo que muitas vezes esse crescimento não é um crescimento relevante, porque acaba ficando muitas vezes até abaixo da inflação. Mas as pessoas conservadoras, muitas vezes, elas fazem também investimento de curto prazo. Então, para elas, independe se ela está ganhando ou perdendo da inflação. Então, o investidor conservador ele é assim, ele tem uma aversão ao risco. O moderado, ele não, ele já aceita um pouquinho de risco. Ele já aceita que o dinheiro dele em algum momento vai ter uma rentabilidade baixa ou até não vai ter rentabilidade, vai perder um pouco de dinheiro ali, mas ele já está pensando no longo, médio prazo. É aquele investidor que investe no tesouro direto, seria mais assim no tesouro pré-fixado, o tesouro IPCA, por exemplo. O caso do moderado, ele também investe em LCI, LCA, que são mais assim de risco, não vai naquela LCI, LCA e CDBs que tem risco baixo. Eles também aceitam colocar alguma parte do dinheiro em fundos imobiliários que tem mínimo risco, que são high grades. Depois, no outro vídeo, eu posso explicar o que é a diferença entre high grade, high yield. É para mais para frente que eu vou explicar isso daí. Mas esse tipo de investidor, ele aceita também perder um pouco de dinheiro. Ele tem aversão ao risco, mas não tem tanto assim. Já o arrojado, não. O arrojado, ele está entrando com os dois pés, ele não quer nem saber. Ele vai botar o dinheiro dele buscando a maior rentabilidade possível, não importando muito com os riscos, mas o que ele quer é a longo prazo, então para ele não tem problema. Se em algum momento desses meses ou anos que o rendimento dele não for tão bom assim, ou até negativo, como foi há pouco tempo atrás, aí, por conta da pandemia, por conta de fatores de macroeconomia que fazem com que às vezes o rendimento dos investimentos não seja tão bons assim, ele não se importa com isso. Muito pelo contrário, é nos momentos de crise que o investidor arrojado aproveita para aportar mais dinheiro, para comprar fundos imobiliários e ações mais baratos, mais descontados. Ele pega o tesouro IPCA com taxas altíssimas e põe o dinheiro dele para depois a rentabilidade ser maior. Ele investe em criptomoedas, que é um tipo de ativo dos mais voláteis que existe no mundo e o menos seguro que existe. Então, esse é o investidor arrojado. Ele aceita correr risco buscando a maior rentabilidade no longo prazo. Você precisa se conhecer, precisa ver em qual desses três aí você se encaixa para começar os seus investimentos. Simbora para a próxima dica. Pois é, né, galera? Tá gostando do vídeo aí? Então simbora que nós vamos agora para a terceira dica. E a terceira dica é aquela pergunta que todo novo investidor faz. Aonde que eu vou começar a investir? Qual ativo que eu vou escolher? Tem tesouro direto, tem fundo imobiliário, tem ações, tem uma imensidão de ativos onde você que é investidor tem vontade de investir, mas não sabe por onde começar, né? Então, agora eu vou te mostrar aqui na tela do computador algumas dicas do quanto é importante você primeiro estudar. Primeiro você vai estudar, veja os ativos que você deseja, fundo imobiliário, ações, tesouro direto. Estude primeiro, não sai investindo de qualquer maneira não, que você pode se estrepar no meio do caminho e isso é o que eu não quero para você. Eu quero que você seja um investidor de sucesso. Mas eu vou te dar algumas dicas de por onde você pode começar, qual o caminho que você pode trilhar para começar a investir e começar a fazer o seu dinheiro render. Vamos aqui para a tela do computador, que eu vou mostrar para vocês esse caminhozinho aí que pode te ajudar a começar os investimentos. Simbora! Então, galera, para quem está começando, eu diria o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui de como foi que quando eu comecei a investir. Eu comecei a investir em tesouro direto, mais precisamente em tesouro IPCA 26 e tesouro IPCA 35. Enquanto isso, eu fui estudando fundos imobiliários e ações.
Depois que eu já estava ali ciente do quanto era importante diversificar os meus investimentos, e eu já entendia como funcionavam as ações e os fundos imobiliários, eu parti para fundos imobiliários e ações. Com o passar do tempo, eu passei a ter um objetivo de ter mais fundos imobiliários na minha carteira, porque eu quero receber mensalidade, eu quero ter proventos todo mês. Então eu aumentei os meus aportes em fundos imobiliários e diminuí ações. Eu praticamente encerrei ações e no lugar de ações eu coloquei criptomoedas. É um valor irrelevante na minha carteira, de 5% apenas, porque eu me considero um investidor moderado. Mas todo investimento que eu fiz desde o começo até agora foi através de estudo, vendo o que eu estava fazendo para não fazer besteira. Mas eu acho esse aqui um caminho super interessante, você começar com tesouro direto, enquanto isso você vai estudando fundos imobiliários, ações, depois você vai aportando aos pouquinhos em fundo imobiliário, em ações, vai sentindo como é que é, e aí você vai crescendo os seus aportes nesses outros ativos. A sua carteira é que você pode formar baseado no seu perfil de investidor. No caso do investidor conservador, você pode fazer uma carteira com 80% no tesouro direto, 10% em fundos imobiliários e 10% em ações. Seria uma carteira bem conservadora. Já no caso do moderado, o investidor moderado, ele já pode diversificar dessa forma aqui, ó. Colocar 40% em tesouro direto, 30% em fundos imobiliários e 30% em ações. É bem moderada essa carteira. Agora, quando você passar a ser um investidor arrojado, você já não vai começar sendo arrojado, né? Mas quando você passar a ser arrojado, você deixa lá 20% de tesouro direto, para ele ficar lá rendendo todo mês uma coisinha legal. Aliás, o tesouro direto, o IPCA, por exemplo, ele rende todo dia. Então é uma coisa legal de você deixar o dinheiro lá. E você aí faz as variações aí de 40% em fundo imobiliário, 40% em ações. É bom que se diga o seguinte, galera. Essas porcentagens que eu estou colocando aí, de fundos imobiliários e de ações, fica muito a gosto de vocês. Às vezes vocês gostam mais de fundos imobiliários e menos de ações. Vocês vão fazer o aporte aí de acordo com o gosto de vocês. Coloca mais em fundos imobiliários e menos em ações. O contrário também é válido. Não, eu gosto muito mais de ações, ações me deixam mais feliz, eu fico super contente com as ações. Coloca mais em ações, menos em fundo imobiliário. Entendeu? E aí você vai fazendo seus aportes de acordo com o seu perfil e com o seu gosto. E vai ter uma carteira diversificada, que é importante porque você não deve colocar todos os seus ovos numa cestinha só, né? Vocês já sabem disso. Vocês têm que diversificar porque se um ativo de vocês derem problema, os outros vão estar lá para segurar a peteca. Entendeu aí a dica? Então, vamos lá para a próxima dica para você se tornar um investidor. Então, galera, agora chegou o momento daquela quarta dica que eu falei com vocês, né? A quarta dica nada mais é do que reinvestir. Você tem que pegar os rendimentos do seu investimento, seja com fundos imobiliários, seja com ações, todo o rendimento você tem que reinvestir para formar aquilo que a gente chama de efeito bola de neve. E o que é o efeito bola de neve? Quem faz acontecer o efeito bola de neve é uma coisinha maravilhosa no mundo dos investimentos chamado juros compostos. Os juros compostos, todo mês, quando você vai reinvestindo o seu dinheiro que você ganha, ele faz com que o seu dinheiro cresça de forma exponencial. Ou seja, além do dinheiro que você tira todo mês, aqueles 20% que eu falei para você separar do seu salário para você colocar todo mês no investimento, você também tem que pegar dinheiro dos dividendos das ações, dinheiro das mensalidades dos fundos imobiliários e reinvestir esse dinheiro, porque os juros compostos vão começar a trabalhar para você. E aí você vai ver como que o seu dinheiro vai render muito mais rápido e como que a sua rentabilidade, como que a sua formação de patrimônio vai acontecer muito mais rápido. Então, a quarta dica que eu queria deixar para vocês é essa: reinvista o seu dinheiro para que você tenha ainda mais rentabilidade na forma dos juros compostos, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, galera!
No mais, galera, eu espero ter ajudado vocês aí, principalmente vocês que querem começar a investir. Eu espero que esse vídeo sirva muito para você, que você possa aproveitar bastante esse vídeo, que vocês possam fazer com que essas dicas realmente ajudem vocês, que a nossa intenção é só essa: ajudar vocês a começar a investir, a fazer o dinheiro de vocês renderem e que vocês sejam os mais novos investidores da praça. Eu desejo muito sucesso nos investimentos de vocês. Fiquem em paz, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima, galera!